A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, você está na nossa sala da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre está falando sobre família, sobre o que importa para mim, o que importa para você, seja você solteiro, seja você casado, seja você com filho ou sem filho, é de suma importância aprender e colocar em prática o assunto família, um assunto do qual eu e a minha Rose dominamos pela função do qual exercemos na nossa igreja, ministro de casados para sempre. Então, seja você, mas muito bem-vindo a uma aula maravilhosa. Lembra que na aula 1, na aula 2, falamos um pouquinho sobre o manual que é a Bíblia Sagrada para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Pois é, essa lição de número 3 vai falar literalmente. A Bíblia é o manual. Eita glória gloriosa! Pega a sua revista e bora para a lição de número 3. Deixa eu abrir aqui para você, ó. Lição de número 3. A Bíblia Sagrada como o manual da família. Aleluia! Pega aí e vamos aprender da palavra de Deus como manual para uma família bem estruturada. Vamos lá? Lembrando que esta lição será aplicada na sua igreja no dia 21 de janeiro de 2024. Lição de número 3. Mas antes da gente entrar na lição de número 3, promessa é dívida. E eu falei para vocês que eu iria mostrar para vocês um pouquinho do material do Casados para Sempre. Deixa eu pegar aqui para você, ó. Esse aqui é o que nós chamamos o manual do casal, que é esse aqui, tá vendo? O manual do casal do ministério Casados para Sempre. E aqui, ó, tem Tony Rose, tem uma frase aqui do Josué Gonçalves. Eita, que lembrança boa. Deixa eu ler para vocês as lições que nós aplicamos lá. Primeira lição, aliança. Segunda, uma só carne. Terceira, papéis. Quarta lição, semeando e colhendo. Quinta lição, perdão. Sexta lição, visão de fé e confiança. Sétima lição, orando juntos. Oitava lição, acordo. Nona lição, fluindo juntos no Espírito. 10ª lição, intimidade. 11ª lição, batalha espiritual. 12ª lição, estilo de vida. E 13ª lição, ministério, uma só carne. Isso aqui não é uma palestra. Isso aqui não é um encontro de casal. Isso aqui é um curso de 14 semanas, porque nós temos a apresentação e depois o último compartilhar. E esse aqui, ó, olha o conteúdo. Ó, tem até uma dinâmica aqui dentro, ó. É isso mesmo, tem uma dinâmica aqui, ó. Olha só o conteúdo. Esse aqui é o manual do casal. Todo casal recebe um desse. E quem é líder recebe esse aqui, ó. Manual de treinamento e comentário. Que esse aqui, só quem recebe são os professores. Então nós temos que estudar tudo isso aqui para poder aplicar tudo isso aqui. Então, eu sou muito feliz por estar nesse ministério de Casados para Sempre. Eu tinha que apresentar para vocês que eu havia falado. Tá aí. Então, esse aqui é o que a gente mais ama fazer. É 14 semanas com 7 casais na sala. Na verdade, 6. 7 comigo e com a Rose. Quer levar para sua igreja? Leva. Pastor, é importantíssimo. Mas volto a dizer para a gente entrar na lição. Não é uma palestra, não é um encontro. É um curso que vai durar 14 semanas. Uma aula por semana. Como se fosse a Escola Bíblica Dominical. 13 lições, não tem aqui? Pois é, lá também tem 13, mas a gente conta 14 por causa da apresentação e do último compartilhar. Recomendo demais. Você vai ver
como vai mudar a visão de casamento na sua igreja, na sua comunidade, na sua vida. Vamos agora para a nossa lição. Texto áureo de hoje se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Isso aqui dói, hein? Meu Deus, dói. Olha o que diz aqui. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que um infiel. Você já imaginou? Paulo está escrevendo para Timóteo que existem pessoas piores do que os infiéis. Quem são essas pessoas? Pessoas que não cuidam da sua família, que não cuidam do seu marido, que não cuidam da sua esposa, que não cuida dos seus filhos. Quem negligencia a sua família é pior do que um infiel. Então, logo ele está falando para crente, para quem é crente, para quem se denomina crente, para quem diz que é cristão, para quem diz que é protestante, para quem diz que vai para uma igreja, que faz parte de um ministério. Ele está dizendo, se não cuidar da sua família, você é pior do que um infiel. Que é isso, Paulo? Tu és o apóstolo do amor. Meu Deus. Isso aqui é Bíblia, viu? Não é nem ideia do pastor Valdir. É Bíblia. Agora sim, a nossa verdade aplicada. A Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus, inclusive quanto à formação e vivência familiar. Tudo que você precisa saber para ter um bom casamento, para ter uma boa família, para ter um bom filho, é na Bíblia. Professor, e por que às vezes tem casamento que dá errado com pessoas que vão para a escola dominical, vai para o culto, vai para a doutrina, marido às vezes dá ruim, esposa às vezes dá ruim, filho às vezes dá ruim? Qual é a explicação? Já que no começo, a explicação é que eles são seres, nós, né? Eu, a Rose, o Rosil, somos seres indivíduos. Já está dizendo de individualidade. Eu penso, a Rose pensa, o Rosil pensa. Então não é porque eu estudo a Bíblia que a Rose vai seguir. Não é porque a Rose faz os seus devocionais que o Rosil vai seguir. Não é porque o Rosil é músico, canta na igreja que eu vou querer seguir. É uma escolha individual de cada um. Mas todos eles, eu, a Rose e o Rosil, temos que nos basear no que está escrito na palavra de Deus. Ok? Não adianta eu posso ensinar. Por isso que a Bíblia diz, ensina o caminho. Eu posso ensinar, mas eu não posso obrigar a andar no caminho. Eu posso ensinar para Rose o caminho. Eu posso ensinar para o Rosil o caminho. Eles dois podem ensinar para mim o caminho. Mas seguir neste caminho é uma escolha única e exclusiva minha, ou dela, ou dele. Ok? Não esqueça que você não é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eita, glória gloriosa. O objetivo da nossa lição dessa semana é expor os conselhos da Bíblia para o marido e a mulher, destacar que a Bíblia possui preceitos para pais e filhos, mostrar que a Bíblia traz ensinamentos para a família. Olha só, primeiro, no casamento, marido e mulher. Depois vem as proles, que é filhos, certo? E por último, para a família. E eu quero levantar já uma questão, vou botar fogo no parquinho de agora. Se levantou uma questão na nossa igreja, nosso pastor Eli estava dando aula. E um dos nossos alunos ali, o pastor Ali disse que para ser família... Ouve isso aqui, ouve. Eu sei que muitos me ouvem fazendo as tarefas de casa. Então, para um minutinho só. 1 minuto. E eu deixo a pergunta no ar. E no final da aula, eu respondo. O pastor Ali falou assim, que para ser família, o casal tem que ter filho. Um casal sem filho
não é família, é apenas casal. Você concorda ou discorda? Mas preste atenção. Seja crente. Você está numa escola. Muitos de vocês são professores. Use argumento bíblico. Não venha com fulano falou, fulano disse, fulano achou. Abra a Bíblia e mostre na Bíblia se casal sem filho é considerado família ou não. Eu te dou a resposta na Bíblia, no final dessa aula. No final da aula eu vou te responder se casal que tem filho é família, casal sem filho é considerado família ou é apenas um casal. Segura aí que eu vou te responder, mas não pula o vídeo, não adianta o vídeo. Responde você, qual é a tua visão bíblica? Será muito bonito se você colocar, professor, eu confesso que eu não sei. Eu confesso que eu nunca parei para pensar. Ou eu aprendi que era assim. E aí no final eu te dou a resposta. Baseado na Bíblia, se casal que não tem filho é considerado família ou não. Bora para a aula. Eita, glória gloriosa! Nosso texto de referência de hoje está em Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3. Em Efésios vamos ler 2 versículos, o versículo 22 e o versículo 33, bem aleatório de novo. E lá em Colossenses, aí sim, uma leitura corrente, do versículo 19 ao versículo 21. Não te preocupa se eu falei rápido demais, porque está na descrição do vídeo. Diz assim, Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Preocupa não, irmã, que vai chegar a vez do homem. Porque quando as irmãs ouvem essa frase, se sujeitar, já vem na mente ser humilhada, ser capacho, ser Amélia. Não, 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 não. Isso é que o mundo dita, não é o que a Bíblia diz. Então, leia com calma. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Mas só que aí vem a resposta ou a orientação para os homens. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. A mulher reverencie o marido. Então veja o que a orientação está aqui. Que nós devemos amar a nossa mulher. A nossa mulher se submete a nós e nós temos que amá-la. Isso aí é apenas Efésios 5, 22 e 33. Agora pula para Colossenses para você ver como que aperta um pouquinho mais e cai essa ideia de humilhação, de desprezo. Colossenses 3,19. Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irritei contra ela. Ô maridão, não pode irritar não. Se você irrita a tua mulher, tu estás descumprindo um mandamento. Eu ouso a dizer que toda mulher que não é submissa ao marido é porque ela não é amada por ele. Toda mulher que não é submissa ao marido é porque ela não é amada por ele. Porque uma mulher amada entende o que é ser submissa como ao Senhor. Eita! 20. Vós, filhos, obedeceis em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Quem não obedece os pais, desagrada ao Senhor. Não precisa nem prolongar. 21. Vós, pais, não irritei os vossos filhos, que não perca o ânimo. Então, tem pais que provocam a ira da esposa. Você viu aqui? Provoca a ira da esposa, provoca a ira dos filhos. Aí não é amado pelos filhos e nem amado pela esposa. A esposa deixa de cumprir o seu papel de submissa porque não é amada. Os seus filhos deixam de lhe respeitar porque não é amado. Porque o pai irrita. Que aula, hein?
Meu Deus, chega. Tô falando, eu tô apaixonado. Pastor Eli disse até na escola dominical, irmãos, se você assiste o vídeo do pastor Tony, do professor Tony, e você vai ver a alegria dele em dar aula para casais. Ele falou bem assim, e não queria dar aula não, ele disse, quem devia dar era ele, não eu. Ô, pastor Eli, você é sempre um paizão. Eu considero demais como pai. E eu sei que a Kelly não vai ficar com ciúme. Hino sugerido. A Kelly é a filha, tá? Hino sugerido de hoje. 259, 499, 506. Professor, você não perdeu esse costume ainda? Não. Somos assembleano e começamos a nossa escola dominical com a oração e depois da oração da escola dominical começamos com o hino da harpa. Então temos que louvar porque a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Motivo de oração sugerida aqui pelo pastor Valdir. Ore para que a Bíblia Sagrada seja lida e aplicada na vida da sua família. Isso é verdade. Enquanto o seu filho, vamos falar de filhos, né? Enquanto o seu filho estiver debaixo de sua casa, ele tem que se submeter à leitura, ao culto doméstico, à oração em conjunto. A esposa do mesmo jeito, o esposo do mesmo jeito. Estamos falando de um lar cristão, onde os dois servem ao Senhor. Do contrário, tem que fazer uma dinâmica a hora que ele quer, quando ele não quer, na ausência dele. Eu falo do marido. Filhos têm que ser obedientes aos pais, os pais têm que submeter eles à palavra de Deus, porque a Bíblia diz que tem que ensinar. Não está perguntando se ele quer ou se ele gosta. Certo? Nossa introdução nos diz assim: o destaque da presente lição é a palavra de Deus como luz, guia e referência maior para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável e propício ao crescimento e amadurecimento de cada membro, contribuindo assim para que cada família seja um agente de testemunho cristão perante a sociedade. Mais uma vez, ele vai tocar nesse assunto, que a minha família tem que ser uma referência para que outras famílias queiram esse Jesus que eu sirvo. Então, logo, eu entendo que não é somente sobre mim, sobre a minha família, mas a família de todos aqueles que vão se aproximar de Deus pelo testemunho de um casamento baseado na palavra de Deus. Professor, você hoje chegou? Cheguei. Tá apaixonante essa lição. Aliás, esse trimestre inteiro. Ponto 1, o manual orienta marido e mulher. Primeiro vamos falar do casal? Vamos. Eu gostei que ele colocou assim, ó. Primeiro ponto, né? Vai falar bem assim. Ensino para os maridos, depois ensino para as mulheres, depois ensino para o casal. Ele fez um negócio bem legal. Eu gosto quando separa assim, porque você consegue trabalhar os três ambientes. Eu vi uma frase do Douglas Gonçalves, filho do Josué Gonçalves, do qual fiz o curso, e tem uma frase até dele aqui, como eu falei para você, né? Tá aqui. Ele diz que quando você casa, ele falando, Douglas e Val, o nome da esposa dele é Val. Existe a Val e existe o Douglas. Quando os dois casam, passa a existir o casamento. Então são três: o Douglas, a Val e o casamento. O Tony, a Rose e o casamento. O Tony tem as suas regras, tem as suas orientações, tem os seus princípios. A Rose tem as suas regras, a Rose tem os seus princípios. O casamento tem as suas regras e os seus princípios. Então já não vale mais o Tony, já não vale mais a Rose, vale o que está no casamento. O casamento, ponto. Eita, eu amo quando me lembro dessas coisas. Quando eu fui casar com a Rose, eu tive que pagar para tirar a minha certidão de nascimento. Olha só que coisa boa. E é bem isso mesmo.
Eu tive que tirar a certidão de nascimento. Aliás, a segunda via, né? Mandei vir lá de Pernambuco para vir a segunda via da minha certidão de nascimento. Paguei caro para tirar lá no cartório, para chegar aqui em São Paulo e casar. E quando eu casei, aí eles me deram, olha só, eles ficaram com a minha certidão de nascimento e me deram a certidão de casamento. O que isso quer dizer para mim no cível? Imagina no espiritual, que para o cível já não é mais o indivíduo Tony, agora é o indivíduo casamento. Eu faço parte agora, não indivíduo, eu faço parte do corpo do casamento. Eita, glória, irmão. Se tu não se inscreveu ainda, se tu não curtiu, se tu não comentou, se tu não compartilhou, meu irmão, que é isso, hein? Essa aí eu vou levar para a vida. E eu, bobo, ainda perguntei, cadê a minha certidão de nascimento? Ele disse, ó, agora o que o senhor usa é a de casamento. É desse jeito. Sabia disso? Se não sabia, você deixa a sua certidão de nascimento no cartório e sai de lá com a certidão de casamento dizendo, perdeu a individualidade e vai viver agora o coletivo. Eita glória! A nossa carta magna, a Bíblia Sagrada, é onde Deus estabeleceu as leis que regem o casamento e a família. Todos que querem perseverar o seu equipamento deverá ler e seguir o manual de instruções sob pena de danificar o seu produto. Então, se eu quero preservar o meu casamento, eu não posso fazer alterações nele que não esteja no manual, para que eu não venha estragá-lo. E se eu for reclamar com o fabricante, ele vai perguntar, leu o manual? Eita glória! Assim, o povo de Deus deve também, em relação à família, ter consciência e buscar na palavra de Deus princípios e serem aplicados na vivência diária na família. É na Bíblia que você vai encontrar todas as respostas, todos os respaldos está na Bíblia. Ponto 1.1. Ensino para os maridos. Olha aqui, homens, é para vocês. Cada marido deve amar a sua esposa e não tratá-la asperamente. Colossenses capítulo 3, verso de número 19, que já lemos. Uma coisa áspera é o que não houve polimento. A grosseria é o câncer que devora o amor. Marca isso aí, irmão. Deixa passar batido não. A grosseria é um câncer que devora o amor. Então, cuidado. O quanto você é grosso vai devorar o teu amor. Ele trata como aqui é um câncer. Coisa maligna, meu irmão. Nenhum casamento subsiste a grosseria o tempo todo. Uma hora rompe, estraga, perde, quebra, se desfaz. Cada marido deve amar a sua mulher como ama o seu próprio corpo. Efésios capítulo 5. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém maltrata ou odeia a si próprio. O que eu não quero para mim, não posso querer para o meu cônjuge. Cada marido deve amar a sua mulher, assim também como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela em forma sacrificial. Está escrito em Efésios, capítulo 5, 25. E eu gosto mais de dizer assim, que se você perguntar para alguns homens, eles até dizem que dariam a sua vida pelas suas esposas. Mas o interessante não é dar a vida pela esposa, é viver para ela. Dar a vida é um ato final, mas o que pesa, o que realmente vai contar, o que vai somar é você viver para a sua esposa. Maridos, bora ver agora? Para as mulheres. 1.2. Ensino para as mulheres.
A mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. A pergunta é: como é a sua submissão a Jesus? É nesse nível de submissão a Jesus que você deve ser submissa ao seu marido. Não esqueça que já falamos para os maridos, agora estamos falando para vocês. Quem está com a responsabilidade da missão é o marido. Princípio de autoridade e de liderança, mas a mulher é adjuntora, administradora do lar, educadora dos filhos. A mulher deve respeitar o seu marido, pois ele foi colocado como líder do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Por isso que está dizendo que se dá ruim o casamento, mulheres, olha aqui para mim. Se você faz o que está na Bíblia, se você faz o princípio que a Bíblia pede e o teu marido é um nécio, a responsabilidade será dele. Mas não queira justificar o seu erro falando do erro dele. Deixa que o erro dele, Deus toma conta. Eita glória! Respeitar o marido pelo que ele é, pelo que ele representa, provedor, protetor, sacerdote, esposo, pai dos filhos, tendo em alta consideração. A mulher sábia faz da sua casa um lugar de paz, de alegria, cheia de amor, mas a imprudente descuida e vira uma guerra, joga mais álcool no fogo. É isso aí. Abre aí, bora ver o que fala Provérbios, Salmos, aqui, Provérbios de número... Começou o ano e não perdi a mania ainda. Misericórdia. Provérbios de número 14, verso de número 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com a sua própria mão. Então, um verso muito conhecido, um Provérbios muito conhecido entre nós, porém, se você não tomar cuidado, quem vai destruir o seu casamento é você. Pelo fato do século estar dizendo que o marido não manda, mas não é questão de mandar. Você não é submissa ao marido porque ele manda em você, é porque ele te ama. Você é submissa por amor e não por ordem. Recebe aí, irmã. Agora bora falar do casamento. 1.3. O marido deve pagar à mulher o que lhe é devido. E da mesma sorte, a mulher pague ao marido, suprindo as necessidades sexuais, sem esquecer que estamos falando daquilo que é legítimo perante a Bíblia. E aqui não adianta, irmão, maquiar. Não adianta, professor, o jovem, os adultos, eu tenho vergonha. Isso, a Bíblia está falando aqui de sexo mesmo. É, sexo, junção carnal. Está falando de ato conjugal, que só pode ser realizado dentro do casamento, com princípios bíblicos. É isso mesmo. Não está maquiando, não. Essa história então, vou falar que é o quê? Sexo. Isso, como faz criança. É disso que está falando. Lógico, com respeito. Com respeito da palavra, usando a palavra correta, mas aqui está falando, o marido deve pagar à mulher o que lhe é devido. Quando você casa, você tem algumas responsabilidades, e uma das responsabilidades atrelada ao casamento é ter ato conjugal. Eu não gosto, então não. Vira amigo. Você devia ter casado com um amigo, casado com seu irmão. Professor, que brutalidade. Não, irmão. Casou, tem algumas obrigações que estão atreladas ao casamento. Lembra que eu falei na primeira lição que se o seu casamento só é casamento perante a lei, perante Deus, quando ele é consumado no ato conjugal? O que é isso, gente? Cada coisa no seu lugar. Então, 1 Coríntios capítulo de número 7. 1 Coríntios capítulo de número 7... verso de número 3.
O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não, olha que coisa importante aqui. E às vezes você acha, mulheres, que vocês são submissa. É porque o povo pega um texto, pega uma metade de uma palavra, nem uma palavra inteira, e vai distorcer. Escuta com atenção todo o texto. Escuta, aprende a escutar. Para de escutar o mundo. Escuta todo o texto. 4, né? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Aí você fala, tá vendo? A Bíblia é machista. Tá dizendo que o meu corpo pertence ao meu marido. Ele manda em mim, ele faz o que quer comigo. Calma, lindona. Respira. Toma água. Que o versículo nem acabou, tem uma vírgula. Não é nem um ponto, é ponto vírgula. Acabou o assunto para as mulheres, mas a frase ainda não acabou, porque ainda tem o que dizer. Ponto e vírgula. Respirou? E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Então, do mesmo jeito que a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao homem, a Bíblia também diz que o corpo do homem pertence à mulher. Então, do mesmo jeito, serve para os dois. A Bíblia nem é feminista e nem é machista. Ela está dizendo os dois se pertencem. Os dois têm uma dívida para ser paga ao casamento, tendo união conjugal. É desse jeito, irmão. Não dá para maquiar. É por isso que as nossas igrejas estão... não fala de sexo. Não, faz como? Pensamento, é? Não, irmão. O problema é que saíram da liberdade para a libertinagem. O problema é que saiu de um assunto sério para virar piada. Não usam palavras que sejam palavras decentes e usam palavras chulas. Aí as pessoas não querem ouvir sobre o assunto sexualidade, que é a Bíblia. Olha Paulo falando aqui, está aqui na Bíblia para você. Que é isso, gente? E quem falou de sexo primeiro na Bíblia não foi nem Paulo, não foi nem Jesus escrito vindo na terra, foi o próprio Deus. Crescei e multiplicai. Foi o próprio Deus. Então, irmãos, calma. Fala o que está na Bíblia. É desse jeito. O casamento pede relação conjugal. Certo? Não precisa nem ler o outro. Porque a Bíblia diz bem claro, né? Aí aqui dói, o verso 5. Não vos defraudeis um ao outro por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aperfeiçoar a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. E sabe o que Paulo está dizendo? Que aí vai deixar um monte, principalmente as irmãs, de cabelo em pé, vai desfazer o coque. Se tu chegar em casa, minha irmã, e falar assim, meu amor, eu vou estar na semana de consagração pelo congresso do ciclo de oração. Então vai ser uma semana de jejum, uma semana de consagração, uma semana de oração da palavra e uma semana sem sexo. Ele vai olhar para você e falar assim, eita mulher crente. É verdade. Vamos ficar de jejum, vamos ficar de consagração, vamos ficar lendo a Bíblia, mas o meu ato conjugal eu quero. E sabe o que tu vai ter que fazer, minha irmã? Fazer. Professor, não defraudei um ao outro. Quer defraudar? É pegar aquilo que não lhe pertence, tomar conta do seu corpo que pertence a ele. É desse jeito. É o que está na Bíblia. Não concorda? Leia o manual. Jesus, eu prometi para mim que a aula ia acabar menos de 1 hora, mas não dá, irmãos. A nossa igreja está faltando palavras de verdade sérias, sem ofender, sem palavras chulas ou de piadas. Mas não podemos deixar de falar o que tem que ser falado. Tá bom? Santo de Jesus, homem do manto, do monte. Se tua mulher quiser você, o monte vai ter que esperar. Vai.
vai ter que esperar. Professor, vai ter que esperar. Bora continuar. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem o marido, um pertence ao outro e nenhum tem o direito de rejeitar um ao outro. Já lemos, verso 4 de 1 Coríntios 7. Não se pode defraudar, privar um ao outro, senão por consentimento mútuo, mas depois deverão ajuntar-se rapidamente para que Satanás não tente por causa da incontinência, desejos exagerados, falta de controle. Cuidado! Em Romanos 12:4, Paulo diz, eu vou ler o que está aqui. Em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O que Paulo está falando? Cada coisa no seu lugar. E aula e eu vou ter que falar com decência, mas falando o que está na Bíblia. Deixa eu ler tudo. Para o sexo, tem os seus membros específicos. Não avance o sinal para a promiscuidade. Vou falar na linguagem mais simples possível. Deus criou os órgãos genitais, feminino e masculino. O órgão genital masculino para se encaixar no órgão feminino. Por isso que se torna uma só carne. Tem o lugar certo. Deus criou perfeito. Sexo dentro do casamento, que é ato conjugal, dentro de um relacionamento cristão, só pode de uma maneira. Órgão sexual feminino com órgão sexual masculino. Entendeu, meu irmão? Você entendeu? Está na Bíblia. Está aqui falando com o pastor Valdir. Eu não vou dar essa aula na minha igreja, eu vou dar a aula 4, eu vou dar a aula 2 e depois a aula 4. Mas falaria desse mesmo jeito, mesmo tendo as senhorinhas, mesmo tendo os jovens. Porque se casou, tem que saber, se vai casar, tem que saber que existem princípios a ser cumprido. Amém? Bora para o nosso ponto. Se tem dúvida, pode perguntar. Pode perguntar? Pode. Se você for uma das primeiras perguntas aí, eu te respondo para ser mais claro e objetivo que você precisar. Ponto 2. O manual orienta pais e filhos. Olha aí, pais e filhos. A Bíblia está recheada. Eita, não esquece que eu tenho que responder a sua pergunta lá sobre casais que têm filho, que não têm filhos, são famílias ou não. Não esquece, eu tenho que responder. Não esqueci não, me lembra aí, irmão. Ponto 2, né? O manual orienta pais e filhos. A Bíblia está recheada de instruções de como os pais devem criar e educar seus filhos na demonstração do Senhor, do Senhor, e também de como os filhos devem se comportar perante seus pais, respeitando-os, honrando-os e aceitando a disciplina que os farão cidadãos fortes e sadios na sociedade. Eu vi um vídeo hoje, hoje eu vi o vídeo. E tinha uma moça, mas ela estava muito brava. Mas brava com razão. Uma moça porque ela era aparentemente jovem, mas ela já era mãe. Ela dizendo, a psicologia não funciona na minha casa, porque eu sou crente. Não contraria o seu filho, para que ele não fique com trauma. E faça algo, como é que chama? De ilusão para ele tomar um banho. Não, ele vai tomar banho porque ele tem que tomar banho, é princípio. Fantasia para que ele coma. Não, ele tem que comer porque ele tem que comer. Tem coisa que filhos não vai escolher fazer, ele vai ter que fazer porque ele tem que fazer. Menina, moça, tava brava. Que história é essa? Literalmente, como diz pastor Cláudio, estamos criando monstros.
Não fala não, não fala não. Aí vê um celular do top das galáxias, não pode ter, o vendedor fala assim, você não pode pegar porque você não tem dinheiro. Eu quero, não pode, ele vai lá e rouba. Não é fácil não, irmão. Cuidado. Cuidado com os sim que tu dás para os teus filhos. Ou filho. 2.1. Ensino para os pais. Vamos falar primeiro para nós, os pais. Depois vem para os filhos. Vamos ver? Para nós primeiro. Isso aqui é forte. Menino, deu uma discussão na minha igreja uma vez. Eu dando aula. Eu disse exatamente o que está aqui. O quê? Uns 5 anos atrás? Uns 5 anos atrás eu falei justamente o que está aqui. E se levantaram o povo. Teve um grupo que quase virava a rebelião de... Foi, menino, não gostaram não. Pelo que está escrito no 2.1. Olha aí, 5 anos depois, o pastor Valdir está escrevendo sobre o que eu disse. Será que esse povo vai para a escola dominical e vai ler o que está aqui? E vai lembrar de mim? Bora lá. Ser amigo dos seus filhos é muito legal e saudável, mas lembre-se que antes de serem amigos são pais e o papel dos pais é criar, educar, proteger, prover, disciplinar. Quem trata os filhos só como amigo anula e ofusca a responsabilidade de pais. A Bíblia diz ensinar a criança no caminho em que deve andar. Não adianta falar o que não pratica. Que fruto terá se falar para o filho não mexe, não xinga e xinga? Se fala para o filho não minta e mente. Não mentir, né? E mente. Falar para o filho ser honesto e é desonesto. Ensinar aos filhos que nesta vida não se pode fazer só o que se quer, nem ter tudo o que quer. Que nem tudo é do jeito e nem tudo satisfaz as nossas expectativas. Não queira que os filhos tenham sua maturidade, sua experiência, pois são de gerações diferentes. Não dá para você tratar o seu filho apenas como amigo, o meu amigão, me conta tudo. Amigo não educa. Amigo não é provedor. Amigo não disciplina. E Deus não chamou você de amigo do seu filho. Deus chamou você de pai. O meu pai é meu amigo. Isso. Tenho amizade de contar, de sair, de brincar, de jogar, ir para o cinema, passear. Mas a responsabilidade não é de criar você, não é de um amigo, é de pai. Segura aí que isso vai dar. Mas vai dar. Que trimestre, hein? Concorda não? Escreve aí no comentário, vai. Não seja só amiga, por isso que tem muitos filhos se perdendo, porque pais estão tratando como amigos. Irmão, a gente cuidando dos nossos filhos, com o princípio bíblico, que está dando ruim, imagina fugindo deles. Bora. 2.2. Ensinos para os filhos. Vamos falar dos filhos agora. Nem todos são casados, nem todos são pais, mas todos são filhos. Uma verdade absoluta. Os filhos deverão obedecer em tudo aos seus pais, pois isso é agradável diante do Senhor. Colossenses 3, 20. Obediência é um princípio e não se quebra princípio. Também é um plantio. Quem não obedece não pode esperar obediência. E aí, filhos? Se você não está obedecendo como filho, você acha que quando você for pai, os teus filhos vão te obedecer? É lógico que não. Os filhos precisam ser obedientes a seus pais no Senhor. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6, do 3 ao 1. Honrar é respeitar
dar dignidade, reconhecer pelo que é, considerar pelo que representa, é forte. Muitos filhos não sabem por que sofrem, pois se esquece da lei da semeadura. Chamam os pais de quadrado, obsoleto, xingam, maltrata. Os filhos precisam entender que os pais viveram em outra geração. Cuidado ao amaldiçoar seu pai e não bendizer a sua mãe. Bora para mais um Provérbios. Põe aqui, abre aí, mais um Provérbios, Salmos, Provérbios. Provérbios de número 30, é isso? Não. Provérbio, cadê eu e a minha mania? É isso mesmo, Provérbio 30. Então, abre para cá. 20, 28, 30. Quais são os versos? Versos de número 11. Folhear da Bíblia, não é verdade? Diz assim as Escrituras: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. Será que isso foi escrito hoje? Que é isso, hein? Que provérbio é esse, hein? Não é assim? Filhos amaldiçoando o pai e não bendizem a sua mãe, que lhe deu a vida, que lhe amamentou? É, menino do céu. Jesus dos crentes. 2.3. Filhos e pais vivendo respeitosamente. Isso aí. O respeito deve aos dois. Eu vou contar no final desse ponto algo que aconteceu comigo e com Rosil. Bora lá. Existem muitos filhos órfãos de pais vivos, pais ausentes e negligentes. Não os acompanham no seu estudo, não sabe o que eles estão precisando, não os ouve. Os filhos criados com amor, carinho e atenção geralmente serão bondosos e não se perderão no mundo degradado e depravado. E o amor chama a obediência. Quando um filho é respeitado e tratado diferenciado, normalmente, lembra, eu já uso essa palavra 2 vezes, normalmente é normal que aconteça, mas não é regra que acontece. Quando ele fala normalmente, já é a segunda vez, observe isso aí. Será obediente e honrará os seus pais. Os pais e filhos precisam ter cuidado com as redes sociais. Elas estão distanciando uns dos outros. A família moderna está se transformando em um grupo de estranhos, todos ilhados dentro da sua própria casa. Os pais não dão atenção aos filhos, nem os filhos aos pais. Não conversam mais, não se assenta à mesa para as refeições. Os pais não podem maltratar seus filhos para que não percam o ânimo e cresçam frustrados. Já lemos Colossenses 3. Os filhos devem obedecer a seus pais em tudo, pois agrada a ele e a Deus. Fala de respeito. O Rosil era pequeno, 7 anos, 8, e ele malcriou, fez uma malcriação feia, né? A mãe dele falou com ele e ele foi todo ríspido. E eu disse: rapaz, você respeita a minha mulher. Você tome cuidado. Olha, você não tem nem tamanho. Se ele der uma bufetada, você cai lá do outro lado. Aí, foi lá. Eu não lembro o que foi. Negócio de brinquedo, de juntar brinquedo, sabe? Esse negócio de criança. Pega o brinquedo, Rosil. Pega o brinquedo, Neto. Menino, não é que o menino salta onde lá? Que saco. Não queria demora. Peguei o chinelo, fui bater nele. Ele foi bater, colocou a mão. Foi pá.
a unha dele. Puf. Na mesma hora, soltei o chinelo e pedi perdão para ele. Me perdoe, que eu vim aqui para lhe corrigir, não para lhe espancar. Na mesma hora, ele disse, sabe o quê? Perdão, pai. Se eu não tivesse desobedecido, você não teria me batido. Respeito. Lhe pedi perdão porque lhe machuquei sem a intenção de feri-lo, que era para corrigir. E ele sabe que eu só feri porque ele desobedeceu. Se chama respeito. Irmão, tem que ter respeito, mas a correção tem que vir. Já se inscreveu? Se inscreve, porque o trimestre está top demais. Ponto 3. O manual orienta para uma família sólida. Agora sim, falamos de homem, mulher, casamento. Pai, mãe, filhos, família. Agora vamos falar para manter esta família sólida. Diz assim: a família sólida é aquela que tem consistência, que é durável e estável. Ela é edificada na rocha, por isso é segura. Não se desfaz facilmente com crises, tempestades, enxurradas, ventos contrários. E o que o pastor Valdir está dizendo, não é nem querendo dizer, ele está dizendo que vai ter vento, vai ter chuvas e vai ter enxurradas na minha, na sua, na nossa família. Professor, dá para evitar? Não dá. Não dá. É natural. Problemas, é natural desavença, é natural tempestade, conflito, é natural. Agora a pergunta é uma só. Aonde está firmado o seu casamento? A sua família. Essa aí é que vai fazer toda a diferença. 3.1. Ensino para uma vida familiar duradoura. O casamento não tem prazo de validade. Já passamos pela lição de número 1, até que a morte os separe. Quem não segue a Bíblia não tem garantia das promessas, pois ela ensina a indissolubilidade. Eita, palavrão, Jesus. Quem não suporta um ao outro prova que não tem amor no coração. Quem não perdoa não é perdoado. Isso aí é forte, hein? Deus me perdoa, mas eu não perdoo meu cônjuge. Então Deus não te perdoa, garotão. Você sabia que perdão é condicional? Que é isso, professor? Bora para a Bíblia. Perdão é condicional. Mateus, capítulo de número 6, que eu sei que você já sabe de cor. Mateus, capítulo de número 6. Verso de número 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. Você quer o perdão de Deus? Você tem que perdoar o seu cônjuge. Se não tem perdão no seu casamento, não tem perdão para você também, da parte de Deus. Que é isso, professor? Mateus, capítulo 6, 14 e 15. Está no manual. Eita glória! Quem não tem acordo não pode andar junto com outra pessoa.
Tem ali na nossa revista ali, estou apontando para ali porque quem pegou do começo a lição sabe que aqui está o manual do casal casado para sempre. Tem uma lição inteira falando sobre acordo, com a base de Amós 3:3. Quem não esquece o passado não tem como prosseguir para o futuro. Uma lição só falando de perdão. Uma aula, já imaginou? Uma aula inteira falando só sobre perdão? Tem também. Quem não esquece, não, já foi, né? O que Deus ajuntou, não separe o homem. É a última lição. Ministério, uma só carne. Lição de número 14 do Casados para Sempre. Quem pede carta de divórcio está desolando a família. Toma uma decisão particular e não tem respaldo bíblico. Jesus colocou uma exceção no caso da infidelidade conjugal, prostituição, adultério. Mas a primeira opção, mesmo tendo infidelidade, prostituição, adultério, a primeira opção é perdão. É a primeira opção. É perdoar. Mas ele dá cláusula. Agora vai apertar mais um pouquinho ainda. Menino, que essas aulas estão ficando top. Jesus, Deus deu uma margem para o divórcio. Infidelidade conjugal. Ponto. Deu margem para esse divórcio. Mas ele não deu margem para você casar de novo. Eu não concordo. Problema seu, não é meu. Me mostra na Bíblia Jesus dizendo: você que foi traído pode se separar e casar de novo. Prova? Ele disse que pode separar. Sim, é mesmo. Mateus, aí mesmo, 19. Mateus 19. Vocês estão escutando o barulho da Bíblia? Mateus 19. Bora ler o texto. Esse aqui é o textuário para o não segundo casamento. Bora ver. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguindo muita gente, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele, olha só, os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse: não tem lido o manual? Jesus mandou ele ler o manual. Não tem lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Verso 8. Disse Jesus a ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, que não perdoa, que é ruim, vos permitiu, não mandou, permitiu repudiar a vossa mulher. Ao princípio não foi assim. Aqui tem um dos versículos mais difíceis de se ministrar. É o versículo 8.
É o mais difícil que você vai encontrar na Bíblia para ministrar para casais. Porque Jesus está dizendo, o teu marido não dá dinheiro para tu, não é motivo de separar. A tua mulher não faz uma comida para você, não é motivo de separar. Ela não passa a tua roupa, não é motivo de separar. Ele chega em casa bêbado, não é motivo de separar. Que é isso, professor? E disse ele, Jesus, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. No princípio não tinha divórcio, no princípio não tinha repúdio, no princípio não tinha. Tinha que fazer o quê, professor? Orar e orar. E se ele me traiu? Aí é outro nível. Aí é outra conversa. Que é o versículo 9. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Tanto o traído quanto o traidor não pode casar de novo. É só ler Mateus capítulo 19. Facilitar para você, do 4 ao 11. E eu acho muito da hora o final. O 12. Não. Aí eu querendo adiantar. Lê todo o texto. O 10. E disse-lhe os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Se a gente vai casar e a mulher trai a gente não vai poder separar dela. E se nós separar, não pode casar de novo? Então é melhor que não case. Aí Jesus disse. Jesus não pegou leve, não. Jesus disse. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber esta palavra. Por isso que é bom pensar muito bem antes de casar. Mas só aqueles a quem foi concedido. Então pensa, meu irmão. Pensa antes de divorciar. Porque se depois de divorciar, a Bíblia não te dá respaldo para casar. Mesmo você sendo traído. Só lá te dá respaldo para você se divorciar. Você não pode ficar num casamento que te ameaça de morte. Um casamento de agressão. Maria da Penha nele. Polícia nele. Chilindró. Mas tu casar de novo, você não vai achar na Bíblia. Casar de novo. Só com uma possibilidade. Qual, professor? Viúva. Viúvo. Eita, que a lição ferveu. Mas em todos os casos, quem tiver condição deverá exercer o perdão e não se separar. Ou seja, a primeira opção, irmão, é o perdão. Amém? Tá difícil, né? Pois é. Casamento, família é coisa séria. O manual trata com muita seriedade. 3.2. Ensino para uma vida familiar estruturada. Famílias estruturadas não é por não ter crises, mas porque as crises são vencidas, as barreiras são ultrapassadas. Não é porque não tem vento contrário, tempestades, enxurradas, mas tem um alicerce que lhe dá sustentação, porque estão edificadas sobre a rocha que é Jesus. Mateus 19, princípio bíblico.
Não é porque não tem conflitos, discussões, discordâncias e insatisfações, mas elas são superadas com sensatez e prudência. Os conflitos não podem se tornar uma coisa normal no casamento, mas fazem parte de um relacionamento conjugal. Acalme-se. Foi como eu disse no começo. Não dá para não ter. Teremos. Passaremos. Porém, venceremos. Com o princípio do manual. Tempestade virá. Ventos soprará. Mas estamos firmes na rocha dos princípios da palavra. 3.3, mas já? 3.3. Não esqueci não, vou responder antes da conclusão. Aquela primeira pergunta lá, daqui a pouco. Ensino para uma vida familiar de testemunho. O nosso testemunho de vida comprovará a nossa união conjugal e a nossa harmonia familiar. Vai refletir para as outras pessoas. O nosso relacionamento será espelho para muitos. O nosso exemplo de vida conjugal contagiará os nossos filhos e netos. Eles precisam ganhar interesse pelo casamento e nos imitar. Precisamos ser exemplo dos fiéis. Sempre discutiremos as nossas diferenças e resolveremos as nossas divergências longe dos filhos e de outras pessoas, principalmente dos vizinhos, irmãos da igreja. Quando tiver que resolver algum conflito, faremos com educação, respeito, verdade, voz baixa, em lugar reservado ou apropriado, e sempre respeitando os pontos de vista contrário aos nossos, e, se possível, chegar a um conselho sem briga. Posso contar mais um testemunho de minha casa? O Rosil nunca presenciou uma discussão minha e da Rose. Discutimos bastante. Aprendemos, irmão, melhoramos. Depois do curso Casado para Sempre, que fomos alunos, fomos líder em treinamento e depois se tornamos líder para aplicar. Entendemos, mas melhoramos muito. Mas uma coisa que a gente aprendeu é que o melhor lugar para um casal discutir é na cama. Mas eu não estou falando do ato conjugal. Estou falando quando os filhos estão deitados. Quando não tem vizinho. Quando não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Apagou a luz. Aí você conversa com o seu marido, com a sua esposa. Se alinha, se resolve, se esclarece, sem ninguém precisar saber que vocês discordaram durante o dia, para que vocês se resolvessem e no outro dia as pessoas não vão perceber nada, porque foi bem resolvido, bem tratado, bem orientado pela palavra de Deus. Arrume um lugar certo para conversar, para discutir, para tratar o que precisa ser tratado. Amém? Bora para a conclusão? Bora para a conclusão. E antes de concluir, deixa eu pegar aqui o meu celular, que eu quero ler alguns textos bíblicos com você. Deixa eu pegar aqui a mensagem para que eu mandei para algumas pessoas que me perguntaram. A pergunta foi: professor, um casal que não tem filhos é família? E a resposta é na Bíblia. 3 passagens bíblicas que diz assim. Primeira passagem,
Gênesis capítulo de número 16, verso de número 2, que nos diz assim: E disse Abraão a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atentou à proposta de Sarai. Sara não tinha filhos, então Sara não habitava em família, porque para dizer assim, a minha família, você tem que gerar. Quem disse isso? A Sara, esposa de Abraão. Toma Agar e o filho que ela tiver vai ser meu. Aí eu posso dizer, eu habito em família. Mas também temos Gênesis, capítulo de número 30, verso de número 3. Então ela respondeu: Aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó diz a briga, né, de Leia e Rebeca, né? Rebeca, gente, eu sempre confundo, oh meu Deus do céu. Eu preciso habitar em família, mas eu não tenho filhos. Então toma minha serva e tem filho com ela, e o filho dela será meu filho, para que eu possa habitar em família. Sem filho, um casal é o casal. A terceira passagem, 1 Samuel, capítulo 1, verso 18. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Porque Ana dizia para Eucana: eu preciso de filho. Diz o texto que Eucana subia com Ana todos os anos, com Penina todos os anos, mas nunca chamou de família. Agora no verso 21, você vê Ana feliz porque tem o Samuel. E diz o texto: quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a sua família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Então, meus amados irmãos que não têm filhos, você é apenas casal. Apenas não, você é o casal. Professor, e se for estéril? Como é que se enquadra? Eu vou ter que deitar com a escrava Agar, com a Bila, para que o meu marido possa me dar filho e eu posso dizer que agora eu tenho uma família? Precisa não. Você pode adotar. E aí você vai ter filho e aí vai poder habitar em família. Não concorda? Leia a Bíblia e veja que até as duplas, homem com homem, mulher com mulher, querem adotar criança para dizer que eles têm o quê? Para dizer que eles têm o quê? Família. Porque eles sabem que família é constituída entre um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, e as suas crias, e os seus filhos, para que eles possam ser chamados de família. Bora para a nossa conclusão? Tendo a palavra de Deus como nosso guia de formação, cultivo e vivência familiar, ainda que não seja possível a vivência familiar em um ambiente totalmente isento de problemas, contudo, é possível desfrutar da bênção
da presença, providência, proteção e do socorro do nosso Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. Guarde isso aqui em seu coração. Na sua família vai ter conflitos, vai ter discórdias, mas você, alicerçado em Cristo, superará todas elas. Que você tenha uma excelente aula na sua igreja, mas aqui, aula completa. Dá o feedback, me diz se você está gostando ou não. Concorda ou discorda do que foi ensinado? Coloca aí. Que Deus possa iluminar você no aprendizado da palavra dele. Só não esqueça, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Não é o que você pensa, é o que o manual afirma. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Você diz aí, amém. Deus abençoe e até a aula da semana que vem.